Uma história que envolve, perturba e intriga os leitores. Eu estou me referindo ao livro A Boa Filha, de Karen Slaughter. É sobre ele que vamos conversar no vídeo de hoje, aqui do Livro na Veia. Olá, leitores! Aqui quem fala é o Rafael Santana e você está em mais um vídeo do canal Livro na Veia. Hoje vamos conversar sobre o livro A Boa Filha. Opa! Esse suspense de tirar o fôlego, hein? Essa é a capa mais atual, digamos assim, porque ele foi publicado no Brasil duas vezes, né? Por duas editoras, entre aspas, diferentes. Primeiro, ele saiu numa edição daquele clube de assinaturas, né? O Tag. E depois ele ganhou essa nova capa quando foi publicado pela editora HarperCollins. Essa daqui é a capa que vocês vão encontrar com mais facilidade nas livrarias e sites. Então, é ela que vou deixar registrada aqui no vídeo. Mas, para não ficar com tendinite de tanto segurar aqui o meu iPad, eu vou deixá-lo aqui no cantinho e de vez em quando eu trago de novo a imagem da capa para mostrar para vocês, certo? Mas antes de começarmos a resenha de fato, vou ler para vocês o primeiro parágrafo do livro. E ele começa assim. Samantha Quinn sentiu as picadas de milhares de vespas dentro das suas pernas, enquanto descia correndo pela longa estrada abandonada até a casa da fazenda. O som dos tênis golpeando a terra batida ecoava junto com as pulsações rápidas de seu coração. O suor tinha transformado seu rabo de cavalo em uma corda grossa que a chicoteava nos ombros. As varetas de ossos delicados dentro dos tornozelos dela pareciam que iam quebrar. Bom, eu vou tentar ser o mais sucinto possível nesse vídeo porque eu quero que vocês aí tenham as mesmas experiências ou quase as mesmas experiências que eu tive durante a leitura de A Boa Filha. O livro, ele em vários momentos te envolve de uma forma assim que você fica literalmente hipnotizado. Hipnotizado com todas as coisas que vão acontecendo ali, né, que vão se desenvolvendo ao longo das cenas. E são coisas bem trágicas, né, bem traumáticas, bem, sabe, perturbadoras. Não sei não, mas eu tenho algumas suspeitas de que a autora Karen Slaughter, quando planejou a história desse livro, ficou pensando assim, vamos ver aqui, de que maneira eu posso deixar essa pessoa completamente tensa, completamente fora de si, suando frio, literalmente. Posso te garantir, hein? Eu vou tentar não trazer muitos spoilers aqui. Na verdade, quase nenhum spoiler para vocês. Mas posso te garantir, como eu ia dizendo, que essa leitura, olha, vai mexer com seus nervos. Então vamos lá. O livro A Boa Filha, esse suspense com boas pitadas de drama, se passa principalmente na cidadezinha de Pikeville, na Geórgia, lá nos Estados Unidos. E aqui no início do livro a gente confere então um dia totalmente normal da família Quinn. Essa família é composta por 4 pessoas. A gente tem então o senhor e a senhora Quinn e temos as 2 filhas deles. A filha mais velha se chama Samantha e também é chamada ao longo do livro, né, de Sam. E temos a filha mais nova, que é a Charlotte, que também tem um apelido ali de Charlie. O pai da família é o Rusty, que é um advogado que é bem conhecido na vizinhança e em outros lugares também, né? Porque ele volta e meia aparece na televisão por um motivo muito peculiar, né? E muito problemático, né? Muito incomum, digamos assim. Esse personagem, né, o Rusty Quinn, é um advogado criminal especialista em defender pessoas que não deveriam ser defendidas. Pessoas que a sociedade quer ver mais é apodrecer na cadeia mesmo. Sabe aqueles piores tipos de criminosos? Então, gente que estupra, gente que violenta, que assassina, que faz todo tipo de ruindade assim que a sociedade, né, graças a Deus, condena. São esses tipos de criminosos, né? Só barra pesada mesmo, só gente, né, que o Rust escolhe defender, né? Escolhe tomar, né, como seu caso principal. E por causa disso, né, por causa dessas polêmicas que envolvem esse advogado, ele acabou, né, ganhando alguns inimigos ao longo da sua jornada, né, como advogado criminal. E um desses inimigos, inclusive, ficou extremamente indignado quando o Rust livrou da cadeia um cara que foi acusado de estuprar uma garota. E depois desse estupro, depois de toda essa situação, né, terrível que essa menina, né, que essa adolescente passou, ela acabou tirando a própria vida. E aí isso mexeu muito com a vizinhança, né, com a sociedade ali de Pikeville.
e uma pessoa acabou colocando fogo na casa da família Queen. E é por esse motivo que eles se mudaram para um rancho. E é nesse rancho que a primeira cena do livro começa. Essa cena que eu li pra vocês ali, o comecinho, traz a Samantha e a Charlie, né, competindo ali, né, praticando corrida de revezamento, que é o esporte que elas mais gostam, né, de praticar ali em dupla, né, as duas irmãs. Elas estão ali e tal, né, a Charlie acaba se atrapalhando um pouquinho, né, pra poder pegar o bastão das mãos da Samantha e tal. Elas têm aquela briguinha básica de irmãs e tal. E aí a mãe delas, né, a Gama, que na verdade se chama Harriet, e é uma mulher um pouco excêntrica, digamos assim. Ela é bem inteligente, né? Bem curiosa, sabe de vários detalhes, várias coisas assim que pessoas comuns, digamos assim, não possuem tanto conhecimento. Digamos que ela é uma enciclopédia ambulante. A Gama, ela chama as filhas, né, para se prepararem ali para o almoço, né, para lavarem as mãos, para arrumarem a mesa. Enquanto elas estão ali, nessa situação completamente normal, acontece algo terrível. Dois homens aparecem, e um deles se chama Zachariah Culpepper. Esse cara é o pior tipo possível de homem, de ser humano que pode haver na face da Terra. Já vou dizer pra vocês que vocês vão sentir muito ódio dessa criatura aí, né? Desse Zachariah Culpepper. Além de repugnância, de ódio, de vontade de esganar o personagem, você também vai ficar impactado com as coisas que vão acontecer a partir dali, né? Coisas causadas, né? Feitas pelo Zachariah. Bom, ele não está ali sozinho, né? Ele meio que tem um cúmplice ali, que a gente meio que, no início do livro, subentende que é o irmão dele, né? Se eu não me engano, Daniel Culpepper. E aí, coisas tenebrosas acontecem, que eu não vou dizer o que, e a vida da família Queen muda completamente a partir daí. 28 anos se passam, depois de toda essa situação trágica e traumática, né, na vida da família Queen, e a Charlie, né, a Charlotte, agora é uma advogada, assim como o pai. Só que ela não se dedica a criminosos, né, a homens ruins. Ela, a maioria das vezes, tenta defender e ajudar, né, meninos infratores, jovens infratores, né, para dar um rumo diferente na vida deles. A Charlie, ela não anda muito bem ali, né, a situação do casamento dela com um personagem chamado Ben não anda muito bem. A relação deles está meio balançada. E aí, né, tipo assim, pra melhorar a situação, né, entre aspas, estou sendo irônico aqui, tá? Ela trai o marido. O casamento já não tá muito bem e ela decide trair o marido, né? Ela acaba tendo uma noite romântica ali, né? Completamente informal, digamos assim, com um outro homem chamado Sr. Huckabee. E eles acabam, né, meio que trocando os celulares, como eles tinham modelos parecidos, né, iPhone. Ela ficou com o celular dele e ele com o dela. E aí a gente tem ali no início do segundo capítulo uma cena até, digamos assim, constrangedora, né? Da Charlie tendo que voltar ao colégio de ensino fundamental, onde ela estudou, né? E onde esse homem, né, o Sr. Huckabee, dá aulas para poder pegar o seu celular de volta e devolver, né, o celular dele. E aí, né, tá rolando ali uma pequena conversa, digamos assim, entre eles e tal, bem constrangedora, né, porque toda a situação, né, do Vucu Vucu que rolou entre eles na noite passada foi uma coisa assim completamente por impulso, né? Não há nenhum tipo de sentimento entre os dois, né? Então ela meio que tá até arrependida, né, do que aconteceu e tal. E conversa vai, conversa vem. De repente, eles começam a escutar tiros dentro do colégio. E é a partir daí que outra situação traumática, trágica, né, muito violenta se desenvolve na história, se desenrola ali, né? E mais uma vez a Charlie se vê envolvida nesse tipo de situação. Uma garota, né, uma jovem ali, né, na casa ali dos seus 16, 17 anos, acaba disparando, né, contra algumas pessoas ali no corredor do colégio. E ela acaba matando o diretor dessa escola e uma garotinha. E a partir daí, né, a sociedade, né, a mídia, todo mundo começa a condenar essa garota, né? Como assim? Ela tirou a vida de duas pessoas inocentes, então ela precisa ser condenada, precisa ser julgada, presa, né, de preferência prisão perpétua. E dependendo ali, né, das leis da Geórgia, se eu não me engano, ela também teria pena de morte.
Bom, a história vai se desenrolando, né? A Charlie, que acabou sendo uma das principais testemunhas de tudo que aconteceu ali, é envolvida, né? Em toda essa situação também. Ela e o Sr. Huckabee. E aí, né, no desenrolar da situação, alguns detalhes a mais vão aparecendo sobre tudo isso que aconteceu. O pai, né, o advogado, né, o criminal lá, o Rusty, o pai da Charlie, ele decide se envolver nessa situação. Ele decide então ser o advogado de defesa dessa adolescente, dessa jovem que cometeu, né, os assassinatos. O nome dela é Kelly Wilson. E ela parece que tem alguns problemas ali, né? Algumas deficiências, né? E por causa disso, ele acredita que ela não tinha total consciência do que ela estava fazendo. E decide então defendê-la. No meio dessa situação, a Charlie acaba também se envolvendo, né, nessa questão da defesa da Kelly. E aí, minha gente, várias coisas, né, do passado da Charlie vão sendo trazidas à tona depois de toda essa situação. E uma outra personagem que estava até então desaparecida da história, né, a Samantha, a gente lá no comecinho do livro testemunhou, né, o fim da Samantha, o fim nada agradável, digamos assim, dessa personagem, mas eu não vou contar, não vou contar o que acontece com a Samantha não. Vamos ficar em stand-by, vamos parar por aqui os comentários sobre esse livro, sobre a história dele, porque eu quero que vocês passem pelas mesmas surpresas, pelas mesmas tensões e experiências que eu passei durante essa leitura. Eu fiquei, né, querendo saber, o que aconteceu com fulano, por que isso foi assim, por que isso foi assado, o que vai vir daqui pra frente. Olha, é um livro que tem alguns pecadinhos, digamos assim. A autora, em alguns momentos, encheu linguiça, né? Vou chamar dessa forma. Ela se perdeu um pouquinho ali no ritmo, né, da história e tal. Porém, quando vem as cenas tensas, as cenas dramáticas, as cenas em que o crime, né, vai se... todo o desenrolar, né, do que aconteceu, do crime, né, que movimenta aqui a história do livro. Então, na verdade, os crimes, né? O crime do passado e o crime do presente, né? Da história. Quando eles vêm à tona novamente, né? Porque a autora vai intercalando, né? Momentos do passado, momentos do presente. A gente, né? É outra vez fisgado ali e não consegue, literalmente não consegue parar a leitura enquanto novas informações e novas reviravoltas e novas surpresas aparecem aí ao longo das páginas. Bom, o que eu posso dizer para vocês, né, para meio que alertar vocês, é que A Boa Filha tem vários gatilhos, certo? Ele aborda vários assuntos, né, vários temas bem controversos, digamos assim, e tem muitos elementos ali, muitas questões de violência, né? Tem violência doméstica, tem essas questões mesmo, né, de assassinatos e tudo mais. E também uma outra questão, né, uma das piores coisas que pode acontecer com uma mulher, vocês já devem imaginar o que, também está ali, né, presente de forma muito, digamos assim, intensa na história, na trama do livro. Então, se vocês, né, por algum acaso, têm algum tipo de, como eu posso dizer, algum tipo de trauma, né, algum tipo de situação no passado de vocês, na vida de vocês, que estejam envolvidas, né, com esse tipo de coisa, se vão trazer lembranças ruins, se vão fazer com que vocês sofram novamente, né, em relação a algo que aconteceu no passado, não leiam. Não leiam esse livro, tá? Porque tudo que é descrito, né, durante os momentos de violência, durante os momentos tensos da história, é de forma muito bem escrita, né? A Karen é uma ótima autora. E ela traz detalhes mesmo, sabe? É uma coisa muito real, né? Muito literal, digamos assim. É muito... Caramba, cara, me fugiu a palavra. Muito realista, né? Vamos usar essa palavra, já que a outra desapareceu da minha mente. Vou até respirar aqui um pouquinho, né? Porque algumas lembranças, né, da leitura estão vindo à tona. E olha, se pra mim, que não passou, né, pelas coisas que as personagens, né, passam, foi uma leitura difícil, né? Imagina pra quem passou por algo parecido, né? Testemunhou, né, uma violência muito grande ou sofreu uma violência muito grande.
Se você passou por isso, né, não te aconselho, tá? A ler A Boa Filha. Apesar de ser um ótimo livro. Teve inclusive uma situação ali com uma das personagens, não vou dizer quem, para não entregar spoilers aqui para quem vai ler, que eu fiquei torcendo para que algo não acontecesse, né? E teve toda uma cena, todo um desenrolar em que aquilo parecia que ia acontecer e no final daquela cena, mais ou menos ali na metade do livro, se eu não me engano, não aconteceu. E eu estava lendo no ônibus, inclusive, voltando para casa do trabalho, lendo essa cena, tal, esse momento do livro, e eu fiquei naquela tensão, né, o olho arregalado, pedindo para aquilo não acontecer, né? E dizendo para mim mesmo que eu não ia terminar a leitura se aquilo acontecesse. E aí, né, veio aquele alívio, ainda bem que isso não aconteceu, ainda bem que a personagem não passou por isso. Só que a Karen, como eu disse no início do vídeo, ela gosta de fazer seus leitores sofrerem, né? Então, é complicado, gente. É um livro bem pesado, tá? Mas é um ótimo suspense. Por isso eu indico sim para vocês a leitura de A Boa Filha, mas tomem cautela, certo? E se por acaso, mesmo tendo experimentado, né, vivido situações trágicas, dramáticas, né, violentas, se mesmo assim você vai se aventurar na leitura desse livro, leia ele aos poucos, tá? Não tente ler numa tacada só, como eu fiz, porque ele mexe demais né, com a gente e é pesado, muito pesado. Mas fica aí, né, a indicação de leitura para vocês. Inclusive, ele mexeu tanto comigo, né, e me causou tanto amor e ódio, que eu vou até dar uma pausa, né? Eu até tinha um outro livro da autora, que eu também comprei, para ler, só que eu vou, digamos assim, vou deixar, né, a poeira baixar. Não sei se seria uma boa ideia, né, já engatilhar logo a leitura de um outro livro dela, se for no mesmo nível desse daqui. Me digam aí nos comentários, você, né, que leu outros livros da autora, e também, inclusive, esse, né? Me diga aí o que você me recomendaria. Se eu devo ou não me tornar um leitor fiel da Karen. Ah, e além de comentar sobre os outros livros da autora, sobre o que você achou também da leitura de A Boa Filha, deixe o seu like aqui do vídeo. E também se torne inscrito aqui do canal Livro na Veia se você ainda não se inscreveu. Se você é apaixonado por livros, por leitura, principalmente histórias de suspense, de aventura, de fantasia, de terror, de mistério, são esses os gêneros principais que a gente vai comentar aqui. Livros desse gênero para todas as idades. Teremos livros infantis, infanto-juvenis, juvenis, livros mais adultos. Então, se você gosta de leitura e gosta desses gêneros principalmente, torne-se um inscrito ou inscrita aqui do Livro na Veia. Vai lá, clica aí no inscrever-se e no sininho para que o YouTube notifique você quando os próximos vídeos saírem, certo? Então é isso, pessoal. Me desculpem por não trazer tantos detalhes sobre o livro. Como eu disse para vocês, né? É um livro que tem muitas reviravoltas, muitas surpresas e muitas situações assim que mexem demais com a gente. Então, saber muitos detalhes sobre o livro, com certeza, né, estragará a experiência de vocês. Por isso eu tentei trazer o mínimo possível de informações aqui para que isso não aconteça, certo? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.